Glória a Deus. Eu queria ler um texto da palavra aqui. Mas eu queria pedir que esse texto que eu vou ler, eu estou com uma versão diferente da Bíblia chamada a Mensagem. Eu queria pedir que ele não fosse, nesse momento exatamente, colocado no painel aqui. Mas nas próximas menção da palavra, aí sim você pode colocar o versículo. Para que você não se disperse, que você esteja atento naquilo que nós vamos ouvir da palavra agora. Que diz assim, eu vou ler Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 13, onde diz assim a palavra. A serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher, será que eu entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? A mulher respondeu, claro que não. Todos, aliás, temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim, foi que Deus disse, não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela. Senão, vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher, vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e o repartiu com o marido e ele também comeu. Na mesma hora, os dois de fato perceberam a realidade. Descobriram que estavam nus. Então, costuraram umas roupas provisórias feitas de folha de figueira. Quando escutaram o som do Eterno, passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Eterno. Mas o Eterno chamou o homem e disse, onde você está? Adão, Adão, onde você está? Ele respondeu, eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Então me escondi. E o Eterno disse, quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore de que eu proibi de comer? O homem respondeu, a mulher que tu me destes para ser minha companheira, ela me deu do fruto da árvore e sim, eu acabei comendo. Então o Eterno disse à mulher, o que foi que você fez? Ela respondeu, a serpente me enganou e eu acabei comendo. Até o versículo de número 13. Essa é a tua palavra, Senhor. Viva e verdadeira, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que corta ao ponto de dividir juntas e medulas. Te pedimos pelo teu Santo Espírito que tu ministre ao nosso coração nessa manhã. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, abre, ó Deus amado, e penetra na profundeza da nossa alma, nas nossas entranhas, lá naqueles quartos escuros, abrindo aquelas gavetas que há tantos anos, há tanto tempo não abrimos, ó Deus. E esteja trabalhando, esteja limpando, esteja purificando, esteja trazendo algo novo, um renovo para a nossa vida, nesse dia de hoje, Pai. Nós te pedimos isso no nome e pelo amor de Jesus. Glorifica o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, a narrativa do livro de Gênesis, ela deixa claro que Deus nos criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E
essa semelhança na qual o homem foi criado por Deus, ela é tão grande que até o fato de Deus manifestar-se em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, encontra um paralelo na manifestação da vida humana. Pois nós, eu e você, nós somos tridimensional. Nós somos formados de corpo, nós somos formados de alma e nós somos formados de espírito. Ou seja, esta salvação que Deus providenciou para nós, queridos, ela é uma salvação completa. E quando a Bíblia diz que a nossa salvação é completa, ela indica a plenitude da operação de Deus no ser completo do homem. Isso significa o quê? Que o nosso espírito deve ser salvo, que a nossa alma deve ser salva e que o nosso corpo deve ser salvo. É interessante, irmãos, que essa palavra, a palavra salvação na língua grega, ela tem uma abrangência muito maior do que nós costumamos dar. Salvação não é apenas, como algumas pessoas pensam, livrar o homem da morte eterna, livrar o homem da condenação de seus pecados, mas a salvação, amados e queridos irmãos, ela envolve todo um processo esse de libertação e de assemelhação do homem à pessoa bendita de Jesus Cristo. Ou seja, o propósito de Deus, sabe qual é? É restaurar a imagem de Deus em cada um de nós. É que nós sejamos restaurados em todas as áreas da nossa vida. Aleluias! O dia em que o Espírito Santo, usando a palavra, o levou a Jesus, naquele dia, queridos, a obra de Deus, no seu Espírito, ela foi realizada de uma maneira completa. Ou seja, o Espírito do salvo, o Espírito do crente em Cristo Jesus, é o Espírito inteiramente redimido em perfeição, e inteiramente preparado para estar com o Senhor, desde o dia do seu novo nascimento. Desde aquele dia, o seu espírito está inteiramente restaurado, preparado para estar com o Senhor Jesus. Porém, irmãos, muitos de nós permanecemos, depois de já termos o nosso espírito restaurado, salvo, nós permanecemos doentes na alma e doentes no corpo. Porque se a nossa alma fosse plenamente sadia, o nosso corpo também o seria. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30, o ânimo sereno é a vida do corpo. O ânimo sereno é a vida do corpo. É interessante que a medicina, ela entrou nesse processo de descobertas psicossomáticas há muito pouco tempo. Ou seja, ela é basicamente uma ciência nova ainda. Mas sabe-se que no processo de feedback, ou seja, de retroação de causa e efeito, existente entre o corpo e a alma, é uma realidade nos dias de hoje. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela já sabia disso há muitos e muitos anos atrás. Porque a Bíblia, meus irmãos, ela foi escrita por aquele que nos criou, aleluia. Embora homens e mulheres tenham escrito e sido usados por Deus para escrever a palavra, eles foram usados na dimensão do Espírito de Deus. O que acontece com o crente? Ele aceita Jesus, ele é redimido, ele sabe que está salvo, aquela realidade de Romanos que se cumpre nele, que diz que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Há uma testificação. O Espírito de Deus confirma conosco de que nós nos tornamos filhos de Deus.
É por isso, queridos, que há uma alegria, há um gozo, há uma paz, há uma certeza e há uma convicção, há uma marca. Mas o corpo permanece enfermo e a alma permanece enferma. É por isso que Paulo diz, nas mãos do Espírito Santo de Deus, operai, efetuai, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O nosso corpo e a nossa alma podem e devem ser salvos. O nosso corpo ele deve ser curado na sua inteireza, em nome de Jesus. Esse é o propósito de Deus, sermos curados no espírito, sermos curados na alma, mas também sermos curados no corpo. Inteiramente são, a imagem de Deus restaurada em cada um de nós. Amados, o Novo Testamento, aliás, o novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, descrevendo a palavra culpa, ele diz que culpa é transgressão de preceito religioso, falta voluntária, é uma obrigação a um princípio ético. E tem um renomado psicólogo norte-americano chamado Holman. Ele diz que culpa é a percepção de que uma coisa não foi o que deveria ter sido. Toda vez que a gente sente que uma coisa não foi o que deveria ter sido, nós nos sentimos culpados. E se nós colocarmos isso no linguajar teológico e bíblico, nós chamaríamos isso de pecado. Porque pecado, hamartia no grego, significa o quê? Errar o alvo, desviar-se do alvo. E Deus nos planejou com um objetivo. E quando nós nos afastamos desse objetivo, e quando nós nos afastamos desse propósito, então vem a culpa. Então, queridos, eu queria muito rapidamente descrever para vocês aqui quais são algumas atitudes ou tentativas tomadas por uma pessoa que está debaixo do sentimento de culpa. Nós encontramos na Bíblia pelo menos 5 tentativas que foram tomadas na intenção de solucionar o problema da culpa. A primeira tentativa, o homem tentou esconder o seu pecado. O que é que ele disse? Ouvi a tua voz, estava nu, tive medo e me escondi. Ah, meus irmãos, quanta gente tem entrado nesse processo? Quando a gente percebe que cometeu aquilo que aos nossos olhos é pecado, a primeira tentação nossa é esconder. Meu Deus, que o meu pastor nunca venha imaginar, nunca venha saber dessa história. É interessante que o medo e a culpa, eles andam sempre juntos. Eles são companheiros inseparáveis. São grandes amigos, aonde a culpa vai, o medo acompanha. Não pode, nada nessa vida pode tornar o homem ou a mulher mais inseguros do que o sentimento de culpa. E eu vou dar um pequeno exemplo disso. Um casal de namorados que começaram a namorar, uma relação maravilhosa. Os dois achando que encontraram o pedaço que lhe faltava. A moça achando que encontrou o príncipe encantado. O rapaz, por sua vez, achando que encontrou a sua princesa. E aí, passados os primeiros meses na relação, o namoro descamba para a chamada permissividade.
a licenciosidade, para aquilo que a Bíblia chama de a posse antecipada da herança. Aquela beleza começa a ir embora, aquele gozo desaparece, aquela alegria já não existe mais. A moça começa a pensar, será que esse sujeito me ama mesmo? Ou ele está apenas querendo tirar abuso ou partido de mim? O rapaz, por sua vez, ele começa a pensar, será que eu sou o primeiro nessa história? Ou será que essa história já vem de longas datas e eu estou pisando em terreno minado? A insegurança, o medo começa a entrar. O ciúme descomunal toma conta dos dois. As agressões se iniciam. E aí, meus irmãos, daí para frente é o inferno. Por quê? Porque aonde a culpa vai, o medo acompanha. E o medo é tão grande que você passa a trabalhar demais. Só vai para a cama quando você já não aguenta mais nada. Para que durante a noite não venha aquele pensamento na sua cabeça. João, Maria, aonde você está? Mas é interessante, queridos, que o homem não conseguiu esconder o seu pecado. Ele fez uma segunda tentativa. Ele tentou negar a gravidade do pecado. Veja o que a Bíblia diz. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz, estava nu, eu tive medo e me escondi. Mas ele falou do principal? Não. Ele falou de tudo, ouvi a tua voz, estava nu, tive medo e me escondi. Mas ele disse que comeram do fruto. Para quê? Lembram-se de Davi? A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, escolhido entre os irmãos para reinar em Israel. Musicista, poeta. Homem cujo coração adora a Deus com todas as suas forças. Uma bela mulher o atrai, o seduz. E ele adulterou com ela, mandou matar o marido dela. Trouxe-a para o palácio e achou que estava tudo resolvido. Tem muito crente assim, queridos. Que quando peca diz, nossa, o negócio, o teto vai cair sobre a minha cabeça. Mas ele descobre que não cai. E ele vai em frente. Mas sabe o que é que acontece? A Bíblia diz que a justiça de Deus, ela não se manifesta imediatamente. A Bíblia diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse. E sabe por que Deus faz isso? Porque Deus nos ama. Porque Deus está à minha e à sua procura. E sabe o que é que Deus faz? Deus chama o profeta Natan e diz, Natan, eu tenho um trabalhinho para você fazer. Eu quero que você vá contar uma história para Davi. Eu creio que naquele momento Natan deve ter pensado, Senhor, por acaso Davi é alguma criança para que eu lhe conte uma história? Mas como ele era obediente, ele foi. E chegou diante do rei Davi e disse, rei Davi, eu tenho uma história para lhe contar. Ele disse, conte. Qual é a história, Natan? Ele disse, certo homem riquíssimo recebeu um amigo em casa e possuindo rebanhos e rebanhos, não quis oferecer nada ao amigo que acabara de chegar na sua casa. Nada queria ele oferecer ao amigo, nada do que ele possuía. Mas o que é que ele fez? Ele mandou buscar uma ovelhinha na casa do vizinho, que era pobre e possuía apenas aquela ovelhinha. Criava aquela ovelhinha como se fosse uma criança. Tomava nos braços e este homem rico mandou buscar aquela ovelhinha, matou-a e serviu ao amigo que acabara de chegar. O que deve ser feito a esse homem?
E o rei Davi, irmãos, ele estava tão cego, que ele disse: tão certo como vive o Senhor, este homem deve ser morto. E a Bíblia diz, queridos, lá em 1 Samuel 12:6, que o profeta Natã olhou para aquele homem, para o rei Davi, e disse: esse homem é você. Esse homem é você. Sabe, irmãos, nós somos incapazes na nossa vida, incapazes de relacionar as coisas. E a Bíblia diz que a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Aleluias. A nossa história, irmãos, é a seguinte: o culpado é ele. E eu tenho apenas uma beirinha de culpa. Mas há uma quarta tentativa tomada pela pessoa que está sob o sentimento de culpa, se sentindo culpada. Ele disse, chamou Deus a mulher e disse: que é isso que fizestes? Ela disse: eu? Foi a serpente. Ou seja, o homem tentou lançar a culpa em Satanás. Senhor, olha, eu lhe digo, eu estava aqui na minha devocional, era o amanhecer do dia, quando aquela serpente chegou e começou a conversar comigo, e Senhor, eu nem sabia que serpente falava, mas eu caí porque a tentação foi maior do que eu. Agora eu pergunto, pode acontecer de alguém ser tentado além das suas forças? Não pode. Porque Deus, que zela pela sua palavra, Ele tem dito que não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, mas juntamente com a tentação nos proverá o livramento para que nós a possamos suportar. E por último, queridos, há uma outra coisa que eu quero mencionar aqui. Nas entrelinhas da primeira resposta do homem a Deus, há uma acusação implícita a uma outra pessoa. O primeiro outro foi a mulher. O segundo outro foi Satanás. Mas o terceiro outro escreve-se com D maiúsculo. Foi Deus. Olha bem a frase que o homem falou. Versículo 12. Ele disse: Senhor, a mulher que tu me destes. A mulher que tu me deste. Era como se ele dissesse: olha, eu não inventei essa história de mulher. Eu estava muito bem aqui no jardim, sozinho, na paz do Senhor. Não tinha problema nenhum nesse lugar. Foi o Senhor que disse que não era bom eu estar sozinho. E me trouxe essa criatura. Agora ela foi culpada de tudo. É assim que nós somos, irmãos. Quando a culpa bate na nossa porta, a gente diz: ó, a casa é aí do lado. Querido, você já viu aquela pessoa: minha amiga, não tenho culpa de ser como eu sou. Deus me fez assim, eu sou desse jeito. Não tem aquela história da Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou a Gabriela. Mas Deus não quer que você seja assim. Deus quer fazer você uma nova criatura. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer transformar aquelas coisas que te fazem mal. Você se tornar uma nova criatura. E eu quero concluir lembrando a história, irmãos, de uma mulher. Eu sou bem casada. Eu tenho um esposo maravilhoso. Eu tenho filhos maravilhosos. Uma profissão e um emprego maravilhoso. Mas eu não sinto alegria. Aquele pastor olhou para aquela irmã e disse: minha irmã, você quer que eu lhe ajude? Há uma explicação, você está se sentindo culpado, por quê? Por alguma coisa, você quer que eu lhe ajude? Ela olhou longamente para aquele pastor e disse: não, eu sei o que é, pastor.
E antes que ele dissesse alguma coisa, ela completou e disse: eu sei, não precisa, eu sei o que é. Ele permaneceu calado. E depois de alguns minutos em silêncio, ela disse: o senhor me permite contar essa história, mas com os olhos virados para a parede? Ele disse: permito. Ela virou o rosto para a parede e começou a contar uma longa história que terminou num aborto. Ela disse: o meu pastor não sabe, o meu pai não sabe, a minha mãe não sabe, o meu marido não sabe, mas esse fardo insuportável tem consumido a minha vida. E quando ela terminou, o pastor lhe disse: vamos nos ajoelhar e vamos orar. Ela se ajoelhou, ele também não falou muito, e disse: agora fale com Deus. E ela não disse muita coisa, mas chorou muito naquele dia. Depois ela levantou-se, o seu semblante estava mudado, o seu rosto era outro, e ela disse: pastor, agora eu sinto paz. Agora eu sinto alegria. Eu queria apenas que o Senhor, como pastor, como homem de Deus, proferisse o meu perdão. E ele disse: minha irmã, você está perdoada em nome de Jesus. Aquela mulher voltou para casa. Passaram-se alguns dias. E o marido daquela mulher, impressionado com a mudança que estava acontecendo na vida dela, ele resolveu ir à igreja com ela e perguntou: pastor, o que foi que o senhor fez com a minha esposa que ela está tão diferente? Ele disse: eu não fiz nada. Jesus tirou um fardo que ela carregava. E ele disse: pastor, se isso aconteceu com a minha mulher, eu também quero que aconteça na minha vida. E aquele casal, aquele homem se entregou a Jesus, e aquele casal é um dos casais mais felizes dentro daquela igreja hoje. Por quê? Porque ela chegou diante de Deus, confessou, deixou no altar, deixou aos pés do Senhor aquele fardo que ela carregava. Queridos, nós já estamos em um novo ano. E não há um tempo mais apropriado do que esse tempo. Se você vem carregando fardo, se você vem vivendo dias de angústias, se você vem vivendo dias atribulados, esse é o momento de você chegar diante de Deus e deixar isso aos pés do Senhor. E deixar isso no altar. E você vai sair daqui uma nova pessoa, lavada, redimida, perdoada, purificada pelo sangue de Jesus. Esse é o tempo de renovo. Vamos nos colocar de pé nesse momento.